Olá, amigos! É um prazer tê-los aqui. Eu sou o Gabriel, estou empolgado por compartilhar essa jornada de conhecimento e reflexão teológica com vocês. Hoje vamos trabalhar o seguinte assunto: idolatria e cultura. Reflexões sobre o primeiro mandamento. Vamos pensar biblicamente sobre este assunto? Nos capítulos anteriores de Êxodo, vemos que Deus, depois de libertar seu povo da escravidão do Egito, agora ele está pronto para estabelecer um relacionamento especial com eles. O que Deus deseja para Israel é cumprir as promessas que ele fez a Abraão, formando um povo a partir dele. No capítulo 19, versículos 5 e 6, nós encontramos o desejo de Deus para Israel claramente expresso. Ele diz assim: agora, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, serão minha propriedade exclusiva entre todas as nações, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que vocês devem transmitir aos filhos de Israel. Entre todas as nações distantes de Deus, que adoravam outros deuses, Deus fará de Israel um reino de sacerdotes, diz o texto. O que significa que o povo de Israel estará em um relacionamento de comunhão especial com o seu Deus. Eles também serão uma nação santa, diz o texto, o que implica que viverão para agradar o Senhor que os salvou, seguindo a maneira como ele deseja que vivam, afastados do pecado e buscando sua vontade perfeita. Portanto, os 10 mandamentos são as instruções de Deus para que o seu povo viva uma vida santa diante dele, inclusive na forma como adoram a Deus. E é nisso que o primeiro mandamento está baseado. O texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. André Heinck, em seu livro Os Outros da Bíblia, escreve o seguinte sobre o politeísmo mesopotâmico. Quando uma cultura é politeísta, ela desenvolve formas de lidar com as divindades, variando suas posições dentro do panteão de acordo com a preferência local. Portanto, o primeiro mandamento parte do seguinte pressuposto: os israelitas, completamente imersos na religião politeísta egípcia, não pensavam a religião em termos de um único Deus. Daí a relevância do primeiro mandamento. O que Deus quer ensinar para o seu povo quando ordenou que Moisés escrevesse: não terás outros deuses diante de mim? A expressão diante de mim pode significar acima de mim, ou seja, as palavras são direcionadas a um povo culturalmente condicionado por 430 anos com uma pluralidade de deuses. Isso significa que o primeiro mandamento concentra-se na exclusividade de Deus como o único Deus verdadeiro. E nesse sentido, a religião egípcia, cujas divindades eram expressadas através de esculturas, foi condenada por Deus. A expressão diante de mim também pode significar frente à minha face. Se termos em mente que o próprio Yahvé é espírito, como os israelitas poderiam ter outros deuses frente à face de Deus? O teólogo do Velho Testamento, John Walton, ele explica que na maioria das religiões naquela época havia um panteão, ou seja, uma assembleia divina que governava o mundo dos deuses, o mundo sobrenatural e, por fim, o mundo dos humanos. Uma divindade geralmente ocupava a posição superior do panteão, e à semelhança dos outros deuses, tinha uma consorte, ou seja, uma parceira feminina. Esse mandamento proíbe que Israel, segundo John Walton, tenha esse tipo de pensamento. E Yahvé não é o Deus superior desse panteão da teologia egípcia, tampouco tem uma consorte. Não existem outros deuses além dele. Seja qual a interpretação for mais adequada, todas elas levam o primeiro mandamento em direção ao mesmo caminho, a adoração somente ao verdadeiro Deus e Criador, Yahvé. Assim, a fé do povo recém-saído do Egito estava sendo moldada. A exclusividade da divindade, ela é a balança pela qual se mediria o culto em Israel. Porque através deste mandamento é que é possível avaliar o culto prestado de um povo. Se o povo de Deus resolvesse não adorar nenhum Deus, isso quebraria o primeiro mandamento. Se o povo de Deus adorasse mais de um Deus, isso quebraria o primeiro mandamento. Se o mandamento pressupõe a exclusividade de uma divindade no culto do povo, qualquer forma de misticismo quebraria o primeiro mandamento. A adoração a anjos ou ao diabo, todas essas práticas quebram, por implicação, o primeiro mandamento. Eu selecionei 3 textos do Novo Testamento que ampliam a ideia da exclusividade de Deus frente à idolatria. O primeiro texto está registrado em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, que diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro.
não podereis ou não podeis servir a Deus e às riquezas. Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Estes textos encaram a idolatria não somente como uma religião formal com rituais, mas expande o pensamento teológico sobre a idolatria como sendo um sistema de prioridades do coração que exercem controle sobre indivíduos, como as riquezas, o comer em excesso e a avareza. Essa ideia nos remete novamente ao Velho Testamento, no episódio da queda do homem, mais especificamente na tentação de Eva por Satanás, que diz a Eva que a ordem de Deus sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal causar a morte deles não era verdade. Satanás tenta a Eva com a possibilidade de ela e o seu marido obterem o conhecimento do bem e do mal à semelhança de Deus. O verso 6 do capítulo 3 de Gênesis demonstra a origem da idolatria como um sistema de prioridade acima de Deus. Diz o texto: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A decisão de Eva neste episódio revela o seu coração. Ela banaliza a vontade divina e passa a olhar para a árvore como uma possibilidade de substituí-lo no processo de recepção de entendimento. A exclusividade de Deus, quando se está em uma relação pactual com Ele, compreende até mesmo a noção de que o nosso coração pode gerar ídolos, como João Calvino disse, comentando sobre de onde procede a idolatria. Abre aspas para o comentário do teólogo. O pensamento humano é, por assim dizer, uma eterna fábrica de ídolos, fecha aspas. Em seu livro Idolatria do Coração, o reverendo Felipe Fontes escreveu sobre as consequências do pecado da idolatria. Ele diz assim: os ídolos exigem sacrifícios. O dinheiro, tornado Deus, frequentemente exige que a vida familiar de um homem, o relacionamento com sua esposa e filhos, seja sacrificada no altar do trabalho. O reconhecimento, tornado Deus, pode levar um pastor a sacrificar o cuidado para com os membros de sua igreja local no altar de sua visibilidade pública. O sexo, tornado Deus, pode levar uma mulher a abandonar seu marido e filhos no altar de um prazer de uma noite. Não é apenas o idólatra que sofre com a idolatria, mas seu cônjuge, filhos, familiares, amigos, colegas de trabalho e as demais pessoas que convivem com ele. Mais uma vez citando aqui o teólogo André Heinck, em seu livro Deus, Tecnologia e Vida Cristã, ele salienta sobre o perigo da tecnologia como um instrumento de redenção. Ele escreve: a Bíblia nos revela um momento futuro em que o relacionamento de Deus com a tecnologia faz uma virada decisiva. Com o tempo, as Escrituras predizem que nossa tecnologia assumirá um papel redentor em uma civilização reunificada que busca felicidade, paz, prosperidade e vida eterna por suas próprias invenções. Se isso soa familiar, realmente é. Esse espírito de idolatria surgiu em Babel, uma primitiva cidade-torre, um altar construído para uma nova religião produzida pelo homem para celebrar o homem, diz André Heinck. O único meio pelo qual nós podemos nos livrar da idolatria é em Cristo. Nele é possível encontrar aquilo que nós perdemos no jardim do Éden com o pecado de Adão. A exclusividade de Deus, ela é preservada no nosso coração quando nos devotamos totalmente a Cristo. Isso só é possível por meio do discipulado, ou seja, quando eu submeto meu coração exclusivamente a Jesus. Meu intelecto, meus sentimentos, minha vontade, tudo submeto ao seu governo revelado nas Escrituras. Chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal. Espero que essa jornada de construção de conhecimento e reflexão tenha enriquecido sua jornada como discípulo de Jesus. Se você gostou do que ouviu, não deixe de compartilhar e seguir para receber as atualizações. Comente aqui qual era o seu entendimento sobre a idolatria e fique à vontade para compartilhar mais pensamentos ou perguntas que possam surgir a partir disso. Meus amigos, obrigado e até a próxima.